Papatinho, queridos, mais uma vez estamos aqui na mesa podcast, hoje com o nosso querido amigo Pastor Mateus. Amém. Seja muito bem-vindo, sinta-se em casa, tá? Você é mais que bem-vindo aqui em nosso meio. É verdade. É isso. Muito esperado, né? Isso. Papatinho, queridos, mais uma vez, né? Estamos aqui, eu estou muito feliz hoje por ter meu amigo Pastor Mateus Seabra na mesa hoje, né, para tratarmos aqui numa conversa, como sempre, muito boa, muito agradável. E aí, Pastor Mateus, pro pessoal aí que ainda não lhe conhece, eu te gostaria de lhe apresentar, na verdade, de procurar saber quem você é, como você se apresentaria hoje, quem é o Mateus Seabra. Amém. Paz, queridos, tudo bom? Como já falado, meu nome é Mateus Seabra, né? Eu tenho o costume de dizer que eu sou psicólogo de formação, pastor de vocação e hoje empresário de profissão. Né? Quando eu dava aula eu dizia que eu sou PPPP, era pai, pastor, psicólogo e professor. É Deus. Hoje, e estou muito feliz em estar aqui. Hoje eu sou casado com a Ruth, né? Tenho um filhinho de 1 ano e 5 meses e sou pastor da Missão Evangélica lá em Boa Esperança 2, uma igreja abençoada, uma igreja de Deus, uma igreja que Deus me colocou lá há 2 anos e que eu estou lá até onde Ele permitir que eu esteja. Glória a Deus. Você falou o pastor, né, o PPP, né? Uma curiosidade que eu tenho é pastor e o psicólogo se separam? Olha, quando eu cursei psicologia, eu entrei em choque, porque a psicologia, ela em alguns momentos confronta, não é a psicologia em si, mas é o contexto da psicologia no Brasil, ela confronta o ser cristão, né? E um dia, eu me lembro que uma professora chegou em sala, né? E ela falou uma coisa que me tocou. Ela disse assim, gente, vocês não são 2 pessoas. Vocês não são o Mateus psicólogo e o Mateus pessoa. O Mateus pessoa é o Mateus psicólogo. Só que aquilo gerou um efeito inverso para mim, porque eu entendi que o Mateus psicólogo, ele é o Mateus cristão, e o Mateus cristão sempre se sobressai em cima de tudo, né? Então, desde a da minha faculdade eu já tinha essa concepção de que eu não tinha como dissociar isso, então eu precisava guiar minha carreira para coisas que eu glorificasse o nome do Senhor, né? E aí isso foi uma base para eu chegar, inclusive, onde eu estou hoje, né? No direcionamento de Deus, né? Quando eu saí, eu poderia ter escolhido a parte clínica, eu cheguei a clinicar cerca de 2 anos, só que eu escolhi a parte de recursos humanos, de recrutamento e seleção, porque eu entendia que a parte clínica, ela se chocava muito com minha fé, embora eu tivesse uma boa relação com ela, né? Alguns pacientes queriam permanecer com atendimento, mas aí eu optei de fato ir mais para a área administrativa, depois fui para lecionar na área de psicologia, né? Foi um período de bênção para mim, foi um período que, tanto como experiência quanto como crente, dentro de uma sala de aula, com um bocado de aluno, cabeça diferente. Eu dava aula para alunos de 16 até 60 e poucos anos de idade, eu tinha alunos, né? Mas foi uma experiência muito rica, né? E hoje Deus me deu a felicidade de trabalhar numa escola cristã, eu com a minha esposa e um casal de amigos que são missionários. A gente também é uma escola de educação infantil cristã, né? E hoje a gente vive dentro da empresa, na igreja, em casa, de fato, respirando o reino. Glória a Deus, glória a Deus. É um privilégio, isso, né? Me diga uma coisa, acho que essa visão, essa área, né, da psicologia, ela ajuda bastante em relação ao pastoreio. Olha, muitos pastores estão buscando a psicologia depois de serem pastores. Eu penso nisso. No meu caso, foi ao inverso. No meu caso, eu fiz a psicologia, mesmo sabendo a minha vocação desde criança, mas primeiro eu cursei psicologia e depois eu me tornei pastor. E eu confesso que eu particularmente não utilizo técnicas psicológicas no meu pastoreio. Eu acredito que, e é uma visão muito, de fato, enraizada no meu coração, que a palavra ela é suficiente. Então eu não preciso
usar técnicas de convencimento, nem técnicas, lógico que um aconselhamento individualizado, num processo que, por exemplo, uma experiência particular minha que assustou as pessoas no início da igreja, foi que eu identifiquei alguns problemas dentro do contexto eclesiástico que precisavam ser tratados por psicólogo. Então eu comecei a indicar pessoas da igreja para terapia. E a gente fez uma amizade com uma psicóloga do bairro da igreja que é cristã, né? E foi um choque, né? Como assim o pastor me mandou psicólogo, né? Sim. Porque a gente vive aquela cultura tipo assim, pastor, eu tô depressivo, então bota a mão e vamos expulsar que é demônio, né? Mas a realidade não é essa. Infelizmente, né? Embora a gente sabe que a nossa luta não é contra carne e sangue, que o mundo ele tem uma carga espiritual muito grande, mas também precisa ser tratado na ordem natural, né? E aquele foi um choque, né? Porque eu vou só tomar só um pouquinho, mas depois eu libero você. Eu digo porque nessa área do pastoreio, né, você tem que ter muita cabeça para ouvir, né? Precisamos estar aberto para ouvir e ver muita demanda, né? E vem todo tipo de assunto, principalmente na área familiar, né? E aí eu acho que assim, você tem que... Cara, você entra dentro de uma sala que eu precisei, eu digo a você que para mim foi uma experiência muito boa, que eu cheguei a uma situação de crise de ansiedade, e quem me ajudou, né, assim, quem me indicou para procurar um psicólogo, foi minha pastora, né, pastora Messi. E quando eu fui, para mim foi uma bênção, né, e eu digo até hoje. Antigamente eu era meio contrário a isso, né, esse negócio de escola, vou estar contando a minha história, um camarada, uma pessoa que eu nunca conheci, um estranho, né? E aí você tá ali 40 minutos, 30 minutos ouvindo uma pessoa chorando, contando seus problemas todinho, você tem que ter muito. É por isso que eu fiz a pergunta em relação ao pastoreio, que eu acho que isso ajuda. Eu acho que isso ajuda. A gente ajuda, como eu falei, né? É porque assim, infelizmente a gente vive uma cultura que muitos pastores se tornam psicólogos para aplicar algumas técnicas dentro do contexto da igreja como um todo, como um corpo. Mas quando você está aplicando individual com alguém, aí com certeza. Porque a gente aprende a fazer uma escuta especializada. É uma escuta individualizada. Embora a gente esteja dentro da igreja, mas a igreja, ela é um campo de juízes também, como a sociedade. Sim. Então, a prova disso é que quando uma pessoa peca na igreja, independente do pecado, a tendência da igreja é querer repulsar aquela pessoa dentro da igreja. Sentenciá-la. Pronto. Quando o papel da igreja devia ser tratá-la, né? Então, assim, isso ajuda bastante. Por quê? Porque quando vem algo desse tipo para mim, por exemplo, eu trato com imparcialidade, entendendo que pecado é pecado. Um exemplo bem aleatório. Vamos supor, uma pessoa vai chegar e vai dizer, eu roubei, eu peguei droga, eu caí no homossexualismo, eu traí minha esposa. Pronto, o tratamento é que ele pecou, ele precisa entender o que é pecado e que ele precisa ser restaurado. Isso vai trazer processos e consequências na vida dele. Isso. Mas eu não posso me botar na posição de juiz e decretar que ele está condenado ao inferno, por exemplo. Não é o meu papel, né? Então a psicologia ajuda a gente a ser imparcial nesse momento. E, só para deixar claro, ser imparcial não é ser conivente com o pecado. Sim. Isso. Deixa eu só dar pra eu ia só levantar o dedo. Eu tô demais hoje, né? Você vai acabar bem à vontade. Eu só quero só dar iniciado, porque falando tudo sobre pastoreio, sobre igreja, né? Importante. A gente chega ali em Apocalipse, capítulo de número 2, o versículo de número 18 vai falar sobre a igreja de Tiatira. E rapaz, essa igreja me deixa muito... quando Jesus começa a falar para a igreja, né, a carta que ele manda escrever para a igreja, pastor, eu vou dar uma lida bem rapidinho aqui. Vai entrar no versículo 19. Versículo 19 diz assim: eu sei o que vocês estão fazendo. Deixa eu botar aqui na tradução mais conhecida, né, da nossos ouvintes aí, os que lê a Bíblia. Versículo 19 de Apocalipse, capítulo 2. Eu conheço as tuas obras e o teu amor
o teu serviço e a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras, em outras palavras, né, em outras traduções, são mais numerosas. Então a igreja de Tiatira é a igreja que trabalhava, é uma igreja que tinha amor, é uma igreja que tinha fé e que as suas paciência e que as suas últimas obras eram maiores do que a primeira. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos para que se prostituam e comam de sacrifício da idolatria. Havia um pecado grave dentro dessa igreja. Gravíssimo. Aí a pergunta é, o que na sua visão sobre Tiatira, fala um pouco pra gente aí daquilo que você tem. A gente precisa aprender mais sobre isso aqui, rapaz. E aí vamos explorar, tá? Se já tiver uma pergunta dentro disso aí ou outra, fica à vontade. Aí já deixa encapear aí, já que eu tomei teu tempo todo aqui. Quando o pastor Mateus começou a falar sobre a questão do pastoreio, né, me veio à mente essa junção, se há alguma coincidência, se assim pode dizer, né, se isso se aplica hoje. Porque a gente vê que quando João começa a escrever essa carta, ele escreve num termo atual. Ele não fala do que a igreja passou ou que a igreja passará, não, que a igreja está passando, né? E essa atualidade descrita por João, né, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, Jesus revelando tudo isso, eu queria ver se na tua visão de pastoreio se assemelha com a igreja de hoje. Por quê? Porque se a gente for ver, o reflexo de hoje é que é uma igreja que trabalha muito mais do que no início, pelas ferramentas que se tem, pela forma, né? Até pela formação da igreja. É uma igreja emergente, né? Nós somos de um tempo de uma igreja que era discriminada na sociedade. Ela não tinha local de fala, como se diz hoje, né? Uma igreja que não era ouvida, não era bem representada. Hoje não, hoje a gente tem um acesso muito grande, nós somos muito bem assistidos. Hoje até status dizer que faz parte de alguma igreja, né? Antes não. Luxo, né? Então assim, a gente tem muito mais oportunidade e a gente vê uma igreja muito mais atuante. Porém, as igrejas, né? Mas no contexto geral, as ferramentas são maiores. E aí a gente está aqui numa mesa aqui com vários pastores, né, que lida com isso no dia a dia. E a pergunta seria isso, na tua visão, a igreja de Tiatira, há alguma semelhança com a igreja de hoje? Já que você aí nessa sua visão, né, de pastoreio. Olha, eu acredito que sim, mas não só Tiatira. Sim. Eu acho que a gente tem Laodiceia, Éfeso, né, Esmirna, e a gente vai ter muitas Tiatiras, né? Essa é a realidade. Eu tenho uma visão de... Às vezes eu sou um pastor jovem, mas eu tenho uma visão positiva quanto ao passado. Sim. Por exemplo, hoje a igreja que mais está crescendo no mundo é a igreja subterrânea perseguida, né? Então, eu acho que, embora o conteúdo, eu vou usar essa palavra, mas de legalismo antigamente ele emergia muito mais na nossa igreja, mas ela tinha uma identidade muito forte, embora não tivesse tantas obras quanto hoje. Hoje a gente já tem muitas obras, mas não temos mais uma identidade bem definida. Você até fala que é da placa da igreja, mas não existe antigamente, e aí eu não estou falando só de roupa, né? Sim, falando sim. de jeito de se portar, de se posicionar. Você sabia quando era um crente e quando não era. Hoje em dia você não sabe mais, né? Hoje em dia, e aí isso chegou na sociedade. Isso não é culpa da igreja, isso é culpa da atualização social que ocorreu através dos anos. Mas eu acredito que tem muitas igrejas tiatiras. Tem muitas igrejas, no nosso contexto brasileiro em especial, que são excepcionais, exemplos em obras, mas que no seu contexto interno e externo, quando eu falo interno, é contexto interno da igreja como um todo, e externo é o relacionamento da igreja, não organização, mas organismo com o mundo. Sim.
que é uma Tiatira, né? Que é uma Tiatira, né? Que assim, você tá na igreja, você se intitula crente, você trabalha no reino, você serve a sua igreja, você é um termo que as nossas igrejas estão usando gerais, é voluntário, né? Você é voluntário na igreja, às vezes você passa semanas na igreja, mas quando você vai pro seu contato do mundo não mudou nada. Que era o contexto Tiatira. Sim. Né? Que era o contexto Tiatira. Então eu acho que existem muitas Tiatiras, né? E isso indefere de placa de igreja. Sim. Isso indefere de placa de igreja. Até porque observa-se nesse texto, pelo menos alguns perfis, né? Aos fiéis, né? Aos que toleravam o ensino distorcido e os que praticavam, né? Que era comida sacrificada a ídolos, né? E coisas do tipo. E aí vem o desafio de hoje. Você definiu muito bem que a igreja do passado tem uma identidade bem definida, não só pelo estereótipo, né? Não pelo que aparentava, mas pela sua conduta, né? E hoje essa semelhança, e aí repito, não pelo estereótipo do crente, mas pelas atitudes. Será que esse ensino também não está sendo distorcido? Em ter que, versículos depois vai falar que a igreja de Tiatira, né, chegava aí a provar as profundezas, que era o ensinamento de Jezabel, as profundezas de Satanás. Ou seja, o conhecimento da palavra já não era mais suficiente. Que parece muito, né, com o gnosticismo que a igreja vivia, que vivemos hoje. A gente vê os jovens, eu digo isso, eu tive a honra de trabalhar com jovens durante 5 anos, herdei de um grande amigo meu. E eu nunca vi em tão pouco tempo a gente ver jovens tão envolvidos com isso, com bruxaria, com gnosticismo, com coisas que eles nem têm consciência da consequência que isso traz, né? E aí você vê pessoas sofrendo de transtornos, e aí entra a sua área, né, clínica, você provou com certeza. E hoje, como pastoreio, que a gente tem, existe um limite ético, né, do pastoreio, onde você pode atuar até onde, né? Ensino o aconselhamento, de mostrar os riscos disso. Mas parece que a convivência com a palavra de Deus, os aconselhamentos não são suficientes. Parece que você tem que viver aquilo ensinado erradamente sobre a supergraça, né? Você tem que provar do pecado para mostrar que você consegue vencer o pecado. Bom, a gente teve uma conversa, Ed diz muito bem isso, a gente é de uma época, inclusive você também, a gente, aqui por coincidência, todos nós somos filhos de crente, né? Todos nós aqui somos filhos de pastor. E aí eu ficava muito constrangido, em outros momentos, a gente conversando na mesa, que os irmãos iam contar o testemunho, eu dizia, rapaz, eu nem tenho um testemunho tão desgraçado, né? Parece que a minha vida... Eu passei isso. Só era legal que já tinha passado pelas desgraças, e aí eu queria ouvir tua opinião com relação a tudo isso na igreja atual. Eu acho que o peso é o quanto a igreja confia em Deus, né? E o quanto a igreja vive para Deus, né? Eu tenho carregado esse ano comigo uma passagem do apóstolo Paulo que ele diz assim, quer comamos, quer bebamos, tudo fazemos para a glória de Deus. Falar isso na igreja, a gente vive uma igreja que é muito, acho que a palavra é essa, pragmática. Você fala uma palavra para a igreja, e às vezes a igreja olha para você como se estivesse dizendo assim, ó, com os olhos, pastor, eu não tenho como ficar 24 horas na igreja. Porque existe uma dissociação que eles não entendem de uma maneira completa o que de fato é viver para a glória de Deus, né? Numa vida comum, né? Eu estou lendo um livro que é Cristianismo é simplesmente como uma vida, o cristianismo, eu não sei exatamente o tema, mas ele é fantástico. E ele vai dizer que são nas coisas ordinárias da vida, na simplicidade da vida, do dia a dia, do trabalho, da rotina, da nossa esposa, que a gente vê a glória de Deus. Então, o quanto a igreja confia em Deus para entender que ela precisa ditar a sua vida para glorificar o nome de Deus. A igreja de Tiatira, por exemplo, o contexto dela é um contexto das 7 igrejas, é a menos importante. Sim. Não quer dizer que ela não tem importância, geograficamente ela está muito bem posicionada. Ela é uma rota comercial, ela tem grêmios de comércio. Inclusive alguns estudiosos estavam lendo, diz que Lídia, né, Lídia, que foi ajudadora do apóstolo Paulo, provavelmente fazia parte de um grêmio e tinha comércio naquela região. Trabalhava com confecções. E aí o que acontecia? Era o mesmo dilema que nós passamos hoje. Até que ponto eu confio em Deus para entender, às vezes, que o meu trabalho
que Deus já me deu, por exemplo, o direcionamento do meu trabalho, porque no trabalho eu não glorifico o nome dele, mas aí a gente como racional, a gente diz assim, não, mas é o meu sustento. Vou sacrificar meu financeiro. E assim, as pessoas não entendem que não é uma questão de tipo assim, sair por sair, né? Na vida racional é buscar outras soluções para que você não fique dependendo daquilo. Então, esse contexto era, o povo no trabalho não adorava a Deus, porque você só podia ser comerciante, ter um comércio, se você fizesse parte de um dessas separações, dessas divisões, desses grêmios. Esses grêmios faziam festa com bebida, imoralidade, comida a ídolos. E aí, naquele contexto, Jezabel dizia para os crentes assim, ó, não, vocês têm que estar lá. Vocês não podem perder o poder, vocês não podem perder o dinheiro, vocês não podem perder... Deus vai entender. A igreja é diferente hoje. Né? Isso aqui é uma prova simples do dia a dia do crente. Eu estava, inclusive, falando isso para a igreja, acho que sexta-feira. O crente está na igreja, pedindo uma porta de emprego. Todos os cultos. Quando a porta de emprego abre, ele está cansado para ir para os cultos. Pronto. É bem sua maldição esse emprego, né? Mas eu concordo com essa visão. Realmente, a gente vê muito isso, nem pouco não, vemos muito isso. E aí acaba investindo tempo e qualidade do trabalho. Toda a sua energia focada. Não é errado. O problema é que tipo, você pediu a Deus uma porta, você chorou, você pagou o preço. E aí a porta se abriu. Aí você se esforça ali, mas agora aquele tempo isso não é todo dia. Você não está na igreja todo santo dia. Sim. Aquele tempinho que tem ali para adorar o Senhor, aquele tempinho que tem ali para evangelizar, aquele tempinho para participar de um departamento, aquilo que você fazia antes, você não faz mais porque você não tem mais tempo por causa da... E eu tenho tido esse cuidado na igreja de inclusive numa explicação como essa, dizer assim, gente, pelo amor de Deus, é óbvio que vocês não vão ficar todos os cultos. Eu não vou dizer assim, você vai vir todos os cultos juntos, porque existem situações na vida que vão lhe impedir. Aí é quando a gente entra, né? Mas em casa. Vamos para a prática de vida? Você é casado também? Não, todo mundo aqui é casado. Todo mundo acredita que tem filho. Isso. Mas se eu disser para você que todos os dias eu sento com minha família e eu vou fazer um devocional com eles, eu vou estar mentindo. Não vai. Então, às vezes, a gente limita a nossa vida espiritual ali, aquele tempinho de igreja. Mas tudo bem que você não vai para a igreja um dia, mas como é que tá teu devocional em casa? Isso. Como é que tá tua vida em casa? Isso. Como é que tá tua confiança em casa? Não, mas eu ganho muito dinheiro, mas não sei o que... Mas o que adianta ganhar um mundo e perder sua alma? E como é que é a tua vida espiritual no trabalho? Que é o que você falou em relação a Tiatira. Tiatira tinha isso. Então, tipo, o pessoal que vivia envolvido no comércio e essa Jezabel... Agora, deixa eu fazer uma pergunta difícil aqui, vai cortando aqui, e daqui a pouco a gente entra de volta. Jezabel era uma pessoa, eu estou perguntando isso aqui porque os nossos ouvintes, alguns de nós também têm essa mesma pergunta, né? Porque na carta à igreja de Tiatira, ele vai falar sobre esta mulher, né? E na sua opinião, na sua visão... Olha, Apocalipse é muito figurado, né? Então, eu confesso a você que, quanto a se ela é uma pessoa ou não, né? Eu prefiro não me posicionar diretamente. Porque existe uma grande discussão teológica. O texto parece que está falando de uma pessoa. Mas, né, quando você vai para os originais, você tem que ir para os originais também para entender o contexto. E quando você vai encaminhando, ela já começa a sair da sua visão. Eu vou pela escola tradicional e aprendi com pastores antigos. E aí sim, dentro dessa discussão teológica, eu também não me posiciono, mas eu falo daquilo que entendo, ou que se faz entender, que se trata do espírito de Jezabel que traz a distorção do ensinamento, que é sim afastar. E aí, trazendo a aplicação do texto, como esse texto é atual, é que até hoje existe pessoas sendo usadas, né, nesse espírito de Jezabel, digamos assim, a trazer um engano à igreja pelos ensinamentos, né? E aí a gente vai ter vários temas aqui de ensinamentos distorcidos.
que faz com que a igreja perca a essência daquilo que é ensinado, mesmo tendo obras. Né? Porque quando a gente vai, por exemplo, 2:20, do 20 ao 22, vai dizer, mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza e que se diz, de fato é como se tivesse alguém lá, né? Aí começa, ensinar e enganar os meus servos para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. Aí começa, dê-lhe tempo para que se arrependessem da sua fornicação e não se arrependeu. Aí o 22 já dá viés para outra coisa. Isso, né? Eis que a porém numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrepender das suas obras. Você também pode pegar esse 22 e dizer assim, não, é um espírito. Né? Aí a gente fica, e aí? Né? Aí o que a gente faz no tradicional? A gente tenta tirar lições para a nossa realidade. A aplicação. Hoje, né? A primeira lição é, cuidado que a gente coloca nos nossos púlpitos. Isso. Que aí também traz uma observação grande. Observa-se que nas cartas anteriores, inclusive traz a referência dos lobos que chegam para a igreja, então traz essa ameaça de fora para dentro da igreja, né? E aí fala-se sobre o amor que se esfria, sobre as brechas que se abrem, né? Em não produzir por reino, em não se envolver, porque aí vem os salteadores, vem os lobos e traz ensinamentos. Com Tiatira foi diferente. Não foi de fora para dentro, é de dentro para fora. Então, de dentro do rebanho, surge alguém se dizendo profetiza, né? E distorce todo o ensinamento. E aí a primeira observação que eu faço é que dentro da igreja, que tinha um amor, que tinha a obra, que era a referência, digamos assim, se permitiu ou deixou-se levar, ou seja, foi conivente, né, com o ensinamento, né? O texto vai falar que tolerante, né? Tolerante com o ensinamento, mesmo sabendo que batia e chocava com o ensinamento que se teve, né? Mas foi tolerante com Jezabel. E aí a outra classe do povo da mesma igreja, né, seguia esses conselhos. E aí entra nessa secularidade de hoje, né, não, mas é o meu emprego, é o meu sustento, né? E aí entra aquela questão da ética cristã, moral, de, por exemplo, no meu trabalho, ou eu monto uma conveniência, né, um mercadinho, um negócio, e aí eu vou vender bebida no churrasco da festa pagã lá, porque é o sustento da minha casa, né? E aí vem os ensinamentos, né? E aí a gente não vai entrar aqui em detalhes, e mas... no mundo de hoje, você dizer assim, você está se corrompendo, não, que é isso, não, o senhor está sendo muito religioso, né? Mas e aqui? Dogmático, né? Mas e aqui? E nesse contexto? É como se um crente vendesse cerveja. Como é que eu estou pregando contra a bebida e estou vendendo a bebida? Entre aspas, né? Porque na verdade a gente vive uma geração, voltando para o relacionamento da igreja atual, que muitos crentes hoje acham comum. Isso. Né? Acham comum beber, acham comum socialmente, né? Sempre com a alegação, né, de que o que não pode é se embriagar, né? Nós que somos mais de uma vertente tradicional, somos mais resistentes a isso. Mas... Meu pai dizia que o bêbado ou o alcoólatra só se embriagou porque tomou a primeira dose, né? Então, você evita. O popular tá meio que banda a igreja de Tiatira, ela tolerava. Então Deus dizia assim, ó, eu conheço o teu amor, eu conheço a tua fé, isso. Eu conheço a paciência, eu conheço as tuas obras, e digo mais, as tuas últimas têm sido bem numerosas, têm sido maior. Isso. Mas eu tenho contra ti que toleras esta mulher. Então vamos trazer aqui essa doutrina. Isso. Né? Sei que nós já estamos vivendo parece uma pergunta repetida, mas eu quero ver se eu consigo trazer ela para mais entendimento, bem mais claro. Será que estamos vivendo isso dentro das nossas igrejas hoje? Com certeza. Tolerância. Com certeza. Porque tipo, a gente vê uma igreja hoje bem... não é o caso, né? Aqui a gente estamos focados em Tiatira, mas Laodiceia, como ela diz assim, estou rica, né? Estou enriquecendo mais.
E hoje a igreja, ela, na minha visão, tá? Eu posso estar errado, mas na minha visão a igreja hoje, ela realmente, ela é bem mais rica, né? Hoje nós temos a internet, temos aqui um podcast. É porque assim, a que nível de igreja a gente está falando? Se é placa ou se é igreja geral? Geral. Né? Se a gente bota a igreja geral, num bolo só, no mundo. Acho que também não dá bem para fazer assim não, né? Não, um exemplo, né? Mas se a gente botar, na verdade a igreja que é mais rica, eu não sei nem se pode chamar de igreja. Mas pode restringir o cenário nacional, por exemplo. Mas entram com as classificações de igreja, por exemplo, as neo entram? Sim, porque são cristãos, então, né? A gente vive um evento. Eu não sei nem se eles se enquadram só em Tiatira. Né? Porque assim, de fato existem igrejas que são ricas, muito ricas. Mas ainda existem muitas igrejas assim. Sim. Que aí pode-se dizer esses subníveis, né? Dentro da própria igreja de Tiatira tinha esses subníveis. Tinha aqueles fiéis que não se corrompiam. Tinha aqueles que só toleravam. E tem outros que praticavam o ensinamento das profundezas de Satanás. Diga aí que situação. Eu acho que você não pratica, mas pronto. Se você está no contexto e tá ocorrendo, você está tolerando. Sim. Tá no pecado. Pra Deus. O que acontece agora? A omissão é pecado. Pronto, a omissão é pecado. É isso agora. Porque, quer dizer, aquele que tem o que pratica, que vai, se deita na cama e ali Deus vai cobrar desse aqui. Por exemplo, como pastores, um irmão tem problema. O que acontece na sua igreja? Um irmão pecou e outro irmão viu. O irmão procura quem? Jesaías. O pastor Jesaías. Isso. O irmão fulaninho pecou. Só que a Bíblia nos diz: se você vê seu irmão pecar, procure seu pastor para o seu pastor corrigir. Então, é uma omissão. Tá tolerando. Ainda que você diga que não concorda, mas o ato de você não ter a coragem de ir até o teu irmão e dizer assim: irmão, biblicamente. É um aconselhamento de Paulo, né? Vá ao teu irmão, se ele ouvir. Repreende com amor. Mas aí, se você não vai, você, entre aspas. Só que aí o contexto aí é sobre o ensinamento. Sim. Porque ela tá dentro, né? Ela tá lá dentro. E aí os que tolera, né, e não pratica, é porque de repente ele não tem como bater de frente. E aí ele tolera. Né? Então assim. É porque a gente vive. Vou até mudar o que eu tava falando, né? É porque a gente no mundo de hoje a gente ainda vive o cenário e nas nossas igrejas são cheios disso. E é um cenário, e é uma linha muito tênue que a gente tem que ter cuidado, né? Sim. Tem muitos crentes ainda que tem uma visão de super pastores. Isso. Tipo, eu não posso tocar no meu pastor porque o meu pastor é o ungido do Senhor. Né? Tem inclusive pessoas que pregam que não pode tocar no ungido ainda que ele erre, né? Então isso é muito sério. Ao mesmo tempo, é uma linha tênue porque tem pessoas que acabam entendendo isso de uma forma também distorcida e desrespeitando a figura pastoral. Radical isso. Né? Então, só que eu vou dizer por mim, eu não congregaria numa igreja que o pastor não ministra a Bíblia como ela é. Mas é que tá, se a pessoa tem conhecimento da Bíblia, vai entender que tá divergente. Mas aos que nem ensinamento nunca tiveram. Agora aos que aprenderam errado. Deixa eu criar aqui uma problemática, porque eu já cheguei a ouvir o seguinte, ó. A pessoa, ele pode viver lá onde ele quiser, mas ele tá no culto. Então no culto aqui eu tô trazendo a palavra tá sendo ministrada. Tá sendo ministrada. Eu tô pregando aqui uma palavra doutrinária, Bíblia, tô pregando Bíblia. Porém, a escolha é dele lá. Sim. Mas ele tá na igreja, ele vai lá e tá. Frequenta. Ele frequenta e tal. E aí, pô, tá pregando, mas eu sabendo que ele tá no erro ali. Mas eu, tipo assim, tô pregando. Eu tenho uma. Será que Tiatira estava nessa visão? Por exemplo, ao anjo da igreja. Essa carta é direcionada diretamente ao pastor da igreja. É porque. Só que tem um porém. O texto diz que ele dá tempo ao arrependimento. O problema é que ele sabe, e isso é misericórdia de Deus, graça, que ele sabe de tudo isso, por isso que ele ressalta todas essas qualidades. E mesmo tendo apontado a crítica do defeito, ele é um Deus que dá o tempo
para o arrependimento. Ou seja, eu aprendo numa situação como essa, né? Eu trago de ensinamento que o Espírito Santo de Deus, ele convence o homem, mas quem se arrepende é ele. Ele não traz o arrependimento ao homem, ele traz o convencimento do pecado, do erro, da consequência, da justiça e do juízo. Mas o homem que se arrepende, por isso que... É porque a gente tá naquela cultura que eu tenho que me arrepiar, chorar e levantar a mão. Isso. Né? Sendo que, por exemplo, paralelo, culto racional, Romanos 12, né? Isso. Culto racional é racional. Então, é o que você está falando, Isaías. Reconhecer o pecado e entender, não, eu preciso largar, eu preciso desse Deus. É isso mesmo. E aí não vai depender do líder da igreja trazer o chicote. Agora é o processo. Não vai precisar do líder? Não, aí não sobrecai, né? Só apenas sobre o líder. Sobre o líder de trazer a realidade do ensinamento. Ele leva o ensinamento, mas cabe à pessoa lá que assistiu sua pregação se arrepender das suas mais obras, né? Por isso que Hebreus diz que a gente não pode lançar a mão dos fundamentos, né? Que aí das obras mortas, né? Do arrependimento, do pecado, de bater. Esses fundamentos já foram lançados, né? E aí o ensinamento não pode se desviar disso. Quando se desvia, aí a gente sabe que está fora do esquadro e aí... Ah, vem Jezabel aí. Eu vou deixar pros nossos ouvintes aí, nossos irmãos que estão nos seguindo, tá? Primeiro aí, curte, compartilha, se inscreve. Comenta lá, né? Comenta aí, tá? Vai daí dar a tua opinião sobre esse tema de hoje, sobre Tiatira, o que você acha? Faz a pergunta, de repente. Agora você chega e diz que a pobre mata da pergunta, né? A questão do se era uma mulher ou se não era. Eu vou botar de novo aqui só para deixar o negócio mais complicado. Se era uma mulher ou se era como você falou, o espírito de doutrina, é isso? Isso. Aí se for espírito de doutrina, quem está dando essa doutrina? Então, tipo assim, a mensagem, a carta é direcionada para o pastor da igreja, né, de Tiatira. E aí eu acho que é muito mais o contexto que a gente vive, sabe? Não querendo defender essa visão. Não, mas fique à vontade. Mas não, eu tô à vontade. Mas é porque assim, ó, quando você tá à frente da igreja, as coisas são muito mais complexas do que parece. Porque para nós que entendemos a palavra, é simples. Eu era pecador, eu já estava condenado, Cristo morreu por mim e eu preciso dele. Não para ser salvo, mas porque eu não consigo viver sem ele. E aí, consequentemente, a gente recebe a palavra e, consequentemente, a salvação e, consequentemente, a gente faz as obras. Isso. Essa é a ordem prática. Só que quando a gente olha para nossa igreja, ela tá assim. Isso. Quando você olha para nossa igreja geral, para minha igreja, Jesus, para aquele a que você congrega, você vai estar na igreja num culto de domingo com 100 pessoas, 50, 70, 200, não sei, e você vai olhar, se você olhar para cada uma dessas pessoas, vai ter pessoas ali que são Tiatira, como a de Tiatira, que vão sair ali, vão adulterar, isso, vão, entendeu? E aí você diz assim, quem está ensinando? Às vezes o pastor é bíblico, às vezes o pastor está ensinando, mas o coração por algum motivo ainda está duro. Isso. Dentro dessa pergunta, você falou, a carta é direcionada ao anjo da igreja. Mas ele não diz que o anjo da igreja está ensinando errado. Ele diz que ele foi tolerante com alguém. Exato. Que se levantou como profetiza, não como anjo da igreja, e ensina errado. E esse ensinamento, ele fala sobre o engoldo de ir nas profundezas de Satanás. E aí é onde se contextualiza a atualidade. A distorção da graça de Deus, né? Desse tempo para arrependimento, mas vai vir a justiça e o juízo, né? E aí o Senhor diz o que vai trazer para esses que assim comentam. Então assim, eu responderia dessa forma, né? Na minha limitação, na minha limitação teológica, eu diria que esse ensinamento errado e essa tolerância, essa participação de querer ser o crente politicamente correto, né, de dizer, não, isso aqui está errado, não é por esse caminho. Você não tem que provar o que é ruim para identificar que é ruim. A Bíblia já diz que esse caminho vai levar à morte. Não precisa nem parecer que é bom. Mas é isso. Você acha que tipo Deus está falando para o pastor da igreja, dizendo assim,
Ó, eu tenho contra ti. É porque assim, o pastor da igreja ele representa a autoridade, né? Eu acho que não é uma questão obrigatoriamente dele estar ensinando, mas Não, também dele estar sendo omisso. Porque quando a gente começa a ver a mensagem de Tiatira é como se Deus estivesse falando para o pastor da igreja: você não está errado, tipo assim, você não está errado, não. O que eu não estou gostando em você, porque eu conheço o seu amor, eu conheço a sua fé, eu conheço a sua perseverança, a sua paciência. Essa palavra aí. Né? Eu conheço. Mas e a assim, sua obra. É bom sinalizar também que em Apocalipse 1, quando João tem a visão, né? Isso. Vai dizer que ele vê os 7 candeeiros, né? Isso. E aí depois vai dizer que vê as 7 estrelas, que são os líderes da igreja. Então todas as cartas começam longe da igreja. Isso. Seja elogio ou seja crítica. Então é porque sempre vai ser direcionado para a liderança, que a liderança que é quem está guiando e ensinando aquele pessoal. O que eu fico pensando aqui se é que Deus está olhando para o pastor, quando Deus vai dar a sentença aqui, né? Ele não está dando para o pastor da igreja, né? Ele está dando para ela, dando tempo para ela. E ele faz parte dela. O teu conteúdo é tipo assim, toma posição, posso pensar assim? Isso. Toma posição, né, na onde eu te coloquei, e a ela eu já deu tempo. Esse Deus é um Deus muito lindo, né? Embora ele comunique... Deus longânimo, né? E embora ele comunique pro líder, na hora que o castigo desce da omissão, a crítica vem, ela vem para o pastor também como igreja. Geral. Porque embora ele seja o pastor, ele é igreja. Porque o cabeça da igreja só não quer Cristo. Então também vem foi forte aí, também vem para ele. Né? Esse negócio de que o pastor é uma coisa diferente da igreja não existe. Né? O pastor, embora seja uma referência da autoridade colocada, instituída por Deus, mas na hora que Deus fala com a igreja, o pastor é da igreja. O pastor faz parte do corpo. Seja ele um braço, seja ele uma perna, seja ele uma mão, ele faz parte da igreja. Eu li rapidamente, eu vi que não sei se eu consigo lembrar agora com detalhe, que o que ela ensinava era que para conhecer, aí vocês aí adoçam, tá? Se chegou a esse estudo, eu acredito que sim, que a ideia de Jezabel era que para conhecer o diabo você tinha que se aprofundar mais. É não só o diabo, como o pecado. Isso. Então tipo, ele diz assim, que como ela quer separar que isso aqui é perigoso demais. A sua carne ela é corruptível, mas o seu espírito ele é puro. Então o que você faz na sua carne não atinge seu espírito. Era isso que ela estava ensinando para... Isso aí foi o motivo de João escrever o Evangelho de João. Esse aí era uma afronta que a igreja primitiva enfrentava e vem ressuscitando esse negócio nos dias de hoje. E aí sim, né? Chama-se gnosticismo, né? Onde, inclusive, o Evangelho de João foi para justamente defender isso. Onde pessoas acreditavam que Jesus, ele não veio em carne porque a carne é má. Ele veio apenas em espírito. E João diz, não, ele era carne. Ele habitou, eu deitei a cabeça no peito dele. Ele era 100% homem e também 100% Deus. Só que na igreja aí trazia esse ensinamento distorcido, onde que para você, tipo assim, da igreja Tiatira, você fala. Da igreja Tiatira. Que foi o mesmo João que escreveu o Evangelho. Dizia o seguinte, que para você, se você conhece Deus longânimo, perdoador, salvador, galardoador, tudo isso, mas não conhece o pecado, então você só conhece 50% do todo. Você precisa provar da desgraça, da maldade, para entender que Jesus perdoa. Senão, como você pode entender isso? E aí sim, hoje a gente fala de um tema muito atual, da supergraça, né? E aí confunde-se com ensinamentos bíblicos de que não há o perigo de perder a salvação. Mas você precisa entender que a salvação é para aqueles que estão perdidos. Então você também precisa provar na carne a misericórdia do Senhor. A doutrina é perigosa, né? Extremamente perigosa. Muito perigosa. Né? E aí é onde entra esse ensinamento. Ó, o que eu tenho contra ti é porque você tolera que ela ensine e engane os meus servos. Diz essa tradução. Ensine e engane os meus servos. Né? Eu acho que é o versículo 20, né? Ó,
que se diz, profetiza, ensine e engane os meus servos para que se prostitua e coma dos sacrifícios aos ídolos. Então, assim, quando você vê isso aí, ele abre um leque para a igreja atual, onde a gente traz essa idolatria, que era o pecado mais abominável do Senhor, dessa prostituição mesmo, espiritualmente falando, né? Não só na carne, mas trazer ídolos para a igreja. É o culto idólatra é um culto que tem um conteúdo imoral, né? Isso. Na verdade, por exemplo, Jezabel foi quem fez Acabe levantar os altares de Baal. Idolatria pesada de Israel, e Deus castigou seriamente o povo. E esse contexto é diferente, né? É assim, ó, misericórdia, aí aqui, correção, e quem não se ajeitar, juízo. Isso. Ponto. Mas tem uma coisa mais perigosa, aí eu faço uma pergunta retórica. Existe uma coisa mais perigosa do que você, dentro de um contexto de um ensinamento, colocar outra coisa na mesma primazia que Deus? Como, por exemplo, e aí a idolatria é justamente isso, adorar outras coisas, pessoas, família, trabalho, bababá, carreira, sucesso, né? Tanta coisa que tira a primazia de Deus, né? E comer disso, ou seja, se alimentar o seu ego, o seu espírito, a sua alma de algo que não traz Deus. Isso é comer de sacrifício. E aí as pessoas escutam isso, aí dizem assim, aí eu tenho que ser pobre. Mas não é um conteúdo de questão simplesmente financeira, né? Acho que Mateus 6, né? Onde está o seu tesouro, ali vai estar seu coração. Então, isso. Não é a questão de você possuir muito ou pouco dinheiro. Às vezes a pessoa não tem muito dinheiro, tem um Chevette, um exemplo, tá? Perdoe aí quem tem um Chevette. Tem um Chevette. Eu tenho foi luta. Tem um Chevette também. Tem um Chevette na garagem, mas trata o Chevette como Deus pra ele. E às vezes o cara tem muito dinheiro, a gente sabe que, infelizmente, no mundo de hoje, isso é raro. Mas às vezes o cara tem muito dinheiro e entende que Deus é o Deus dele. Que ali é uma ferramenta. É uma ferramenta pro reino. São exceções. É. Infelizmente. Sim. Mas, então é muito da disposição do nosso coração. Né? Acho que é isso, né? Eu conheço pessoas. Pessoas não, eu conheço um, né? Você tá cheio de amigo rico. Só tô um, não é nem amigo não, é um conhecido mesmo. Patrocina aqui. Mas que é um cara extremamente simples, né? E você vê mesmo que é simples. Você acha que a igreja de hoje, ela inventou muita coisa, como é que eu posso dizer, para atrair? Porque assim, o que eu tô lembrando aqui do meu tempo, eu sempre falo isso, é que o tempo, né, no tempo de menino, como eu já falei pra você, eu sou meio novo, né, eu ficava moço. 25 aninhos. Né, novo, 25 anos que... 25 anos de casado, né? Justamente, casado. E era muito simples, né? O pastor Hélio estava dizendo que só que ele falou num sentido mais bacana, né? Mais assim, muito temperado. Hoje, para você, no meu tempo, era mocidade, por exemplo. Você trabalha com jovens, né? Você no tempo de jovem, nosso divertimento, nosso momento era um ensaio de jovem, escola dominical, consagração e culto. Pronto, evangelização. Pronto, acabou. Tudo bem, tô novo assim não. Não é muito novinho também não. É que eu via, eu era pequeno. É verdade. Mas, e aí hoje você tem mais atrativo. Isso é bom, isso é que isso atrapalha um pouco, será que isso mistura um pouco, te atira aí nesse... Eu não sou contra a igreja se atualizar. Não, tu pensou não, mas aí... Não, mas é porque eu vou chegar lá. Eu não sou contra a igreja se atualizar, por exemplo. Isso é que a gente tem aqui. Essa estrutura é muito legal para propagar o evangelho. Mas o problema é como eles estão fazendo. Né? Eu tenho batido muito nessa tecla. Aqui no Brasil existe uma igreja, que eu não vou dizer o nome, mas quando eu falar o que eu vou falar, quem conhece vai associar.
que há alguns meses atrás fez um culto que gerou muita polêmica. E o tema do culto era Vem Novinha. Misericórdia. E era um vídeo de Instagram, um tipo de Reels, um story. E era como se fossem meninas na balada dançando. E Vem Novinha. E o nome, uma boca e o nome da igreja. Fez quarteirão. Meu Deus. Semana passada, no dia do filme da Barbie, eles inauguraram o culto da Barbie. Pronto. Isso pra mim é um problema. Aí já acho que já. Porque aí você já saiu do padrão do que você deveria acompanhar pra forçar uma identidade que a pessoa não separe igreja e mundo. Eu acho que é isso que eu quero dizer. Pra quem quer nem a polêmica aqui não, mas isso aí tem cara de Tiatira, né? Tem cara, eu acho que passou um pouquinho mais de Tiatira, já foi mais pra frente, foi embora pra Odisseia. Né? Que isso aí é forçado sério, demais. Eu vejo isso aí, um risco que não se limita na estratégia de captar pessoas. Eu vejo que o perigo, se tratando de Tiatira, está no ensinamento, ou seja, na base dessa base que se é construído. O problema de Tiatira é os próprios crentes que já estão lá, né? Não os que estão chegando. Isso. E aí a estratégia existe, como o pastor Matheus falou muito bem, essa linha tênue, né? Muito fina, muito delicada entre a atualização, né? Se assim pode se dizer, e aí vai entrar no conflito, né? Que a gente está já chegando pertinho já, que é o período da reforma. O conflito entre estratégia de captação, né, ou o ensino, porque assim, o fato de a gente trazer pessoas para a igreja possa se dizer válido. Paulo diz assim, se eles anunciam por torpe e ganância, o importante é que anuncie. Porém, a preocupação é quando esse povo chegar na igreja, o que vai ser feito? Aonde está o discipulador? Aonde está os princípios básicos da fé cristã, onde vai ser construído? E aí eu não tenho como me isentar desse versículo que me veio à mente nessa conversa, de Hebreus 12, dizendo, ele fala aí no mínimo 3 coisas muito interessantes. Ele diz assim, olha, vamos deixar de lado. Primeiro, estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Todo mundo presta atenção quando uma luz ela está acesa ou está apagada. Ela não deixou de ser luz, mas é luz, então todo mundo vê a luz. Estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha. Então deixamos de lado todo o peso, embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. E assim prossigamos, depois procura o texto, prossigamos a correr, Hebreus 11. né? 12, Hebreus 12. Sobre prosseguir, né? A carreira que não foi proposta. E aí ele fala diligentemente, com paciência. E aí ele vai falar sobre a carreira, ou seja, o caminho que já está, não existe vereda, é aquele caminho, né? E a corrida, o ritmo, diligentemente, ao sentimento de urgência. Só que existe um peso que atrapalha o corredor. Esse peso pode ser, sim, os pesos diagmáticos, mas também os ensinamentos errados. Sim. Que vai desviar a carreira, que vai desviar do caminho. Tá pegando atalho e não tem atalho. E não tem atalho. Né? Então aí é onde entra, e aí eu acho muito, vou falar que nem o menino, eu acho legal, como é que eu acho muito, tem uma palavrazinha que o menino da mocidade diz. Muito top. Enfim, eu vou falar da minha época, muito interessante, que não tem como desassociar uma coisa de outra. Então a cada versículo se complementa. Mas vai dizer isso para quem só escuta partes daquilo que está na rede social. Não tem esse ensinamento, aquilo que a gente teve de base, que está ali, que complementa, que estuda. Na verdade, a gente está vivendo um período, eu tenho o costume de dizer assim, de igrejas evangélicas com cristãos que são quase católicos. Eles vão escutar a palavra para receber e ir embora e pronto. É o católico protestante, o católico que vai praticante e o não praticante. Eu sou católico não praticante, então o cristão. Sou evangélico não praticante. Eu sou evangélico não praticante. Né? Sou evangélico não então praticante. Eu frequento. Todo domingo de noite, às vezes todo domingo ele está na igreja, vai lá, ouve. Quando tem uma palavra de bênção, ele sai dizendo, foi muito bom hoje. Mas quando é uma palavra de exortação, uma palavra mais dura, ele gostei do culto, não. Eu vou não ter igreja, porque hoje é o dia do. A mercadologia da igreja hoje. Então a igreja, se eu quero alguma coisa específica, uma libertação, eu vou para tal igreja.
Se eu quiser um ensinamento, eu vou para tal, aquela outra. Então, você é de qual igreja? Não, minha igreja é casa, eu sou de Cristo, né? E aí eu vou para cada coisa que me satisfaz, né? Me satisfaz, tá bom. É o perigo de tudo isso, né? E aí entra nesse questionamento, né? Até quando nós que fazemos parte da igreja seremos tolerantes? Ou como não ser mais tolerante com isso? Né? Será que... E aí eu ainda reforço, né? Como não ser tolerante em um mundo entre múltiplas igrejas, né? Então, a gente briga entre as nossas próprias igrejas. Pentecostal, neopentecostal, reformado, presbiteriano, batista. Aí um não fala com o outro, um não acha que o outro é crente. Como é que a gente faz? Essa guerra de Tiatira, onde o diabo, né, esse espírito que entra para bagunçar, querer bagunçar uma igreja fiel, querer bagunçar uma igreja que então você ama. Concorda que é o... Não, eu concordo em relação... Não concordo e discordo não, eu estou na mesma visão de vocês. Eu digo, esse espírito, né, que surge em alguém, ele não fala sozinho não, né? Ele surge em alguém, se é uma mulher, se é um homem, se é, né? Mas é uma doutrina, né? O nome dessa doutrina chama-se Jezabel, que é a Jezabel de Acabe, que inclina a idolatria, que se inclina à prostituição, né? Essa é a visão. Se é a Jezabel lá, o nome da Jezabel, se é uma doutrina, né? Então ela está plantando isso aqui. Esse demônio que está chegando para bagunçar, e chega a esse ponto também de distorcer tudo, né? Ao ponto da pessoa que está lá fora começar a observar a igreja e perguntar o que realmente é o evangelho. E aí a gente está chegando no nosso momento final, pastor Mateus, e a pergunta é: a igreja do Senhor, como ela realmente é? Né? Como é que ela realmente deve ser na sua visão, né, pastoral, cristã, né? A igreja do Senhor, como ela é, para a gente deixar claro aos nossos ouvintes, né, que vão estar nos assistindo, o que é realmente o evangelho, o que é realmente a igreja do Senhor. Primeiro ponto, para mim, a igreja do Senhor, ela não se resume a uma organização, ela é um organismo vivo. Organismo vivo. Ela é um organismo vivo, ponto. A igreja do Senhor não é uma pessoa, elas são um conjunto de pessoas que estão espalhadas em todo canto, com defeitos, mas que amam a palavra de Deus, que tentam viver uma vida piedosa, né, como os primeiros cristãos, como os próprios apóstolos, que entendem que, embora os nossos desejos existam, mas eles precisam ser submetidos à vontade do Senhor, né? Acho que o crente, ele submete a sua vontade à vontade do Senhor. Ele tem que ter uma vida individual e coletiva de tratamento mútuo. Então, você vai tratar seus pecados, permitir ser tratado dos seus pecados e tratar o pecado de outros, né? E aí eu acho que são pontos que a igreja precisa ter, né? É um coração de fato, onde ela entenda que a vida dela, ainda que você tenha filhos, seja com seu filho, com sua esposa, com seu trabalho, mas ela seja vivida entendendo que você serve a um rei aonde você está, não só nas quatro paredes da igreja, do templo, né? Não só nas quatro paredes do templo. Então eu acho que essa igreja é um organismo que está em todo canto, não obrigatoriamente se encontra só no domingo à noite, ou numa sexta, ou numa quarta, ou numa terça, ou numa quinta. Ela está em ação no mundo, fazendo o que ela precisa ser feito, fazendo o que ela foi chamada para ser feito, que é propagar o evangelho de Jesus, né? E aí isso é com palavras, isso é com a vida, né? Essa é a igreja do Senhor, na minha opinião. Essa é a igreja do Senhor. E aí a gente, nesse final, né, nesse fechamento do episódio de hoje, então comenta aí, faz tua pergunta. De repente a gente traz aqui novamente e vai debatendo e construindo esse pensamento, aprendendo um com o outro, né, através da palavra do Senhor. Mas a gente sempre faz um bate-bola aqui rapidinho, né? E eu gostaria de fazer uma pergunta para você, breve, rápida. Mas dentro de tudo isso que foi falado hoje, na sua perspectiva, o que é o céu para você? A palavra céu lhe remete
O céu só é céu porque Jesus está. Então, se vai ser uma figura literal, ou como eu creio, um novo céu e uma nova terra, mas ela só é céu. E aí, saindo um pouquinho do céu nuvem, né? Mas o céu só é céu porque lá está a pessoa de Jesus. Se ele não estivesse, eu não queria estar lá. Trazendo para ovelhas, né? E a gente está falando sobre a igreja, sobre tudo isso. Então, resumindo para você, pastor, Certo. a igreja do Senhor, o que ela representa para o Senhor, para você. A igreja representa um corpo, um edifício e um exército que precisa estar em pé nesse momento. O mundo está em caos, o mundo está tentando sucumbir à igreja, como sempre tentou. E novamente eu reforço, a igreja é um organismo, mas que a igreja como exército, porque a Bíblia vai apresentar nós como o exército de Cristo e que tem um general. Ela precisa estar em pé, independente do que acontecer, independente dos levantes, independente das dificuldades. É difícil dizer isso, porque a gente vive isso todos os dias. Mas a igreja do Senhor, ela precisa estar em pé como um exército pronto para lutar a guerra de Cristo. E a guerra, e eu reforço, Efésios 6, a guerra não é contra a carne nem contra a sangue, é contra potestades e principados. A nossa guerra é espiritual. Então, vamos guerrear como um exército de Cristo. Entendendo sobre igreja, exército, família. O que é família para você? Família é o meu primeiro sacerdócio. Antes de ser pastor na igreja, eu sou pastor da minha esposa, do meu filho. Inclusive, você tocou no meu maior desafio. Meu filho tem 1 ano e 5 meses. É a fase do que a criança não obedece a ninguém. E em 2021 eu perdi meu pai por Covid. Meu pai também era pastor, um homem de Deus, mas eu sei que o Senhor recolheu, mas ele foi sabendo onde os filhos deles estão. Meu Deus. Então a família é o meu primeiro sacerdócio. Se tem algo que eu oro ao Senhor desde antes do meu filho, da minha esposa engravidar do meu filho, é que os meus filhos caminhem no caminho do Senhor e que eles amem a Deus mais do que eles amam a mim e a minha esposa. Então, família é um lugar de refrigério, mas também é um lugar de batalha, porque são eles que todos os dias guerreiam comigo durante toda a vida. Amém. Qual o conselho que você dá a Tiatira hoje? Ela se senta diante de ti como uma noiva, uma igreja. Qual é o conselho que você tem para ela Vou olhar hoje? para a câmera agora. Isso. Se você se vê como uma Tiatira, meu amigo, minha amiga, tá na hora de você voltar para a palavra de Deus, encarar os seus pecados, entregá-los perante aquele que pode lhe perdoar e jogar no mato do esquecimento e viver uma vida se levantando contra o mundo e como a Bíblia nos apresenta, sacerdócio real, como filho e como herdeiro de um reino que é muito maior do que qualquer dinheiro ou fama ou status que você pode ter, e que de todo o tesouro que a gente vai ter, que não é físico nem financeiro, mas estar com Jesus vai ser o principal. Glória a Deus. Amém. Louvado seja Deus. Eu quero só aqui agradecer Amém. esse privilégio, essa honra, né, de estar aqui mais uma vez na mesa, aprendendo aqui com homens tão A admirados. nossa simplicidade, né? E dizer, Mateus, que eu posso dizer agora assim, tratando como Mateus, como amigo, né? Guerreiros, estamos à frente da mesma batalha, guerreamos juntos, né? Guerreamos juntos, as mesmas batalhas. Dizer que para mim é um privilégio, né, estar à mesa hoje com você e com o Rinaldo, né? Os comentários já dispensa por tudo que a gente já vem vivido e as pessoas presenciam isso. Mas eu queria te dar a oportunidade aí desses minutos finais, de deixar um recado, de fazer aí os seus agradecimentos. Não, eu queria agradecer a oportunidade, né, de estar aqui com vocês, conhecer, rever amigos, conhecer outros, né? Porque o reino de Deus, ele transcende uma placa, né? Então é muito bom
né? Quando nós olhamos irmãos em Cristo, o nosso espírito, o espírito que existe em nós, na verdade, ele testifica a amizade, né? E eu queria agradecer a oportunidade de falar, de compartilhar, né? Louvar ao Senhor pela vida de vocês, né? Orar ao Senhor, pode contar com nossas orações, para que esse projeto continue e que possa alcançar vidas, né? Possa alcançar vidas. Porque às vezes a gente pensa assim, não, mas alcança, né? E se alcançar uma, né, já é um propósito maravilhoso para o reino de Deus, né? E assim, o que eu deixo mesmo é Colossenses 3:28, né? Tudo quanto fizeres, fazei para Deus e não para os homens. Amém. Então a nossa vida, ela é vivida aonde quer que nós estejamos, para o Senhor. Glória a Deus. Eu quero também agradecer aqui, viu, pastor Matheus, por atender nosso convite. Vamos chamar novamente, né? Vamos colocar é assunto ainda, é assunto. Né? Sempre tem a parte A, a parte B, tem o alfabeto todinho aqui. Né? Tem. E pode se preparar aí, agradecer que você é pastor. Só em ser pastor, só estar de frente a uma igreja já tem. já toma todo um tempo, né? É pastor, é pai, tem uma família para dar conta, é um empresário, né? Então tem muita coisa para fazer. Então, tirar esse tempinho aqui, nós nos sentimos honrados a parte de Deus e oramos para que Deus continue abençoando a sua vida. Muito obrigado. Né? Que nós possamos fazer a diferença, né? Assim como Filadélfia fez, né? Possamos até, se caso a gente estiver dentro do meio de teatira, que nós possamos continuar grande obra, vai continuar amando, fiel, mas nunca tolerante. É isso? Querido, você que nos assistiu até aqui, queremos agradecer a Deus pela sua vida, tá? Deixa teu like, compartilha, se inscreve aí, abençoa outras vidas, que Deus continue abençoando, tá bom? Deus abençoe a todos vocês e estamos aí finalizando mais um podcast na mesa. Na paz, te abençoe. Deus abençoe.